o mundo demanda, a agricultura atende. Seja na semente, nos insumos ou nas técnicas de manejo. Atualmente, a produção agrícola experimenta uma era onde cada desafio é superado com soluções eficientes e inovadoras. Combinando a coragem do produtor rural com a mais alta tecnologia, o agro evolui constantemente, superando patamares de produção com rentabilidade e sustentabilidade. É pensando nisso que a Futura apresenta mais uma edição do Dia de Campo Virtual. Seja bem-vindo a essa jornada de conhecimento e informação. Venha conhecer as novidades de mercado, as tecnologias e inovações que vêm revolucionando a forma de cuidar da terra. Dia de Campo Virtual Futura Agrícola. O futuro começa no agro. Olá, meu nome é Aline Martinelli, sou coordenadora de Inteligência Comercial e Marketing da Futura Agrícola. Empresa com uma trajetória de sucesso, comprometida com a qualidade, sendo referência na comercialização de insumos agrícolas no Rio Grande do Sul. Com 14 unidades distribuídas pelo estado, estamos próximo do produtor rural, oferecendo uma assistência técnica personalizada e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura. Nosso compromisso é manter a confiança em cada ciclo da lavoura, com um trabalho de excelência, pois acreditamos que uma boa safra é feita desse modo, na base da confiança entre campo, Futura e você, produtor. Fique agora com o recado do nosso diretor-presidente, Efraim Fischmann. Olá, amigo produtor. Bem-vindo ao Dia de Campo Virtual 2023. Aqui vamos demonstrar novamente a oportunidade para aqueles que tiveram no Dia de Campo, dia 28 de fevereiro, na Fazenda Roseira, e a você que não pôde participar. Ao longo desse evento, teremos a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento técnico e de conhecer de perto nosso portfólio de produtos e serviços, que conta com soluções inovadoras e de qualidade, essenciais para você impulsionar a produção agrícola. Fique por dentro das novidades, tendências e atualizações do setor, para garantir uma boa tomada de decisão. Agradecemos sua presença e esperamos que aproveite o máximo todo o conteúdo preparado especialmente para você. Uma boa safra a todos. Dentro do contexto da agricultura moderna, cada vez mais mulheres vêm assumindo cargos de liderança e nessas posições têm uma visão estratégica sobre a cadeia produtiva do setor e a melhor maneira de atender bem o cliente. Pensando nisso, trouxemos o recado especial da nossa diretora financeira, Fernanda Perosa, que traz informações relevantes sobre a iniciativa ESG da empresa, que nasceu com o desejo de contribuir com o desenvolvimento sustentável dos negócios e das comunidades aonde atuamos. Olá, meu nome é Fernanda Perosa, sou diretora financeira do Grupo Vega e um dos projetos que eu acompanho é o ESG, sigla em inglês que faz referência às práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança de uma organização. Falar de ESG no agronegócio é falar de práticas que sejam sustentáveis hoje e no longo prazo. Essas ações já vêm acontecendo, afinal o setor conta com ferramentas e produtos que tornam possível promover a conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo que alcança maiores patamares produtivos e de sustentabilidade em suas propriedades e negócios. O agronegócio também promove uma série de benefícios sociais, tais como a geração de empregos, o desenvolvimento das comunidades e a inclusão social. A gestão da propriedade rural tem se tornado cada vez mais estratégica, o que reduz os riscos financeiros e promove a cultura de governança de uma forma mais sólida e responsável. Internamente, contamos com um comitê voltado a estruturar e desenvolver as iniciativas de ESG, onde as empresas e os colaboradores trabalham juntos com o objetivo de gerar impactos positivos no seu dia a dia, para a sociedade e para o meio ambiente.
disseminando desta forma a cultura de sustentabilidade e os objetivos de governança estabelecidos pelo grupo. Hoje, os nossos objetivos e compromissos estabelecidos estão fixados em 3 pilares, um para cada sigla do ESG. Quando a gente fala do ambiental, o E, nós temos como objetivo trabalhar a inovação e a redução do impacto ambiental. Quando falamos do S, o social, o nosso foco será a educação, onde trabalharemos para construir a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho e nas comunidades locais às quais a gente está inserido. E para o G, para a governança, nós temos a transparência e o crescimento dos negócios de forma sustentável como foco. Todo o nosso planejamento e estratégias são pautadas para esse fim. O próprio projeto de ESG é uma ação que vem da governança. Acompanhe esse trabalho através das nossas equipes e também pelas nossas redes sociais. Junte-se conosco para que a gente possa construir um futuro mais sustentável e responsável para o agronegócio e para a sociedade como um todo. Afinal de contas, as nossas ações de hoje são importantes e responsáveis pelos frutos do futuro. Iniciamos o nosso dia de campo falando sobre manejo biológico, no qual se faz uso da força da própria natureza para combater as pragas e doenças que acometem as lavouras. Hoje, o Brasil é o país que mais adota essa tecnologia, tanto em volume quanto em diversidade, pois cada vez mais produtores têm percebido suas vantagens. Acompanhem a seguir quais são os benefícios do manejo biológico e as oportunidades de aumentar de forma responsável a sanidade da sua lavoura. Olá, sou Ricardo Zambiasi, assistente técnico de vendas da Lallemand na região de Erechim. E eu sou o Júnior Kunz, responsável técnico de vendas da Lallemand, atendo a carteira da Futura e estamos participando desse importante projeto que é o Dia de Campo Virtual da Futura. É a maior empresa do mundo na produção e comercialização de micro-organismos. Atuamos em todo o mercado que englobe a necessidade desses micro-organismos, desde a produção de pão, produção de vinho, produção de leveduras para cerveja, queijo e derivados, e trouxemos todo o nosso know-how para o mercado de plant care, onde estaremos falando dos produtos mais especificamente. Aqui está todo o nosso portfólio, onde é que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre cada um. Possuímos hoje todo o portfólio, desde o plantio da cultura até a colheita. Inoculantes, temos a linha Starfix Soja e Laufix Nitro, Bradisóbio Japônico, Bradisóbio Cane, cuja concentração é a maior do mercado. Então é o produto mais concentrado e livre de impurezas que possuímos hoje no mercado. Também possuímos o Laurais Azus, que é o Azospirillum brasiliense, uma cepa própria da Lallemand, que a gente utiliza na co-inoculação da soja e na inoculação em aplicações aéreas no trigo e no milho, nas gramíneas, devido à alta carga de fito-hormônios que ele possui na formulação. Quality é o nosso Trichoderma asperellum, posicionado principalmente para o controle de mofo branco e macrofomina. Essa seria uma época ideal para utilizarmos o produto no pós-colheita. Então conseguiríamos controlar esses escleródios que estão sob a palha. Basicamente o produtor colhe a soja e pode fazer essa aplicação sobre os escleródios que estarão expostos no solo. Ainda falando sobre o tricoderma, como falei, a gente tem a formulação WG, que é o Quality para aplicações aéreas, e a empresa desenvolveu a formulação Grafite, tricoderma grafitado, que é orgânico, para uso no plantio das culturas, tanto de inverno quanto de verão. Esse produto é extremamente fácil de usar, ele vai substituindo o grafite normal e o produtor acaba utilizando na caixa de semente, substituindo o grafite comum e, nesse caso, já inoculando o tricoderma junto. É um produto extremamente eficiente para o controle dos fungos de solo, principalmente Fusarium, Rhizoctonia e Pythium. Nematóides são chamados inimigos invisíveis. Eles não têm olhos e nem boca, então eles acham as raízes através dos exudatos que as plantas liberam no solo. Então ele tem o estilete, que é como se fosse a boca, introduz na raiz para causar danos, destruir a raiz, em alguns casos até não existe mais a pivotante. Então a gente tem um produto à base de bacilos chamado Rhizos, que ele faz um isofilme, uma proteção na raiz, dificultando que esse nematóide consiga penetrar nela. Em alguns casos de populações altas de nematóides, só isso, só o Rhizos, só essa proteção, esse isofilme não é possível. Então o nematóide ele tem 3 etapas, ovo, juvenil e adulto. Para ele causar o dano completo, ele precisa fazer essas 3 etapas. O Onyx, que é o nosso produto comercial, também à base de bacilos, ele atua no ovo.
destruindo ou dificultando que o nematóide se reproduza. Cada nematóide desse solta por volta de 600 a 900 novos ovos, novos indivíduos. Então o Onix ele ataca os ovos, diminuindo essa população de nematóide na nossa lavoura. Diminuindo a população, aumenta a produtividade. Nematóide existe 6 dos principais que causam dano econômico. O nematóide do cisto, chamado Eteridora glycinis, é o que causa mais dano econômico. Então a gente tem um produto registrado só para ele, chamado Launix Resist. Tem registro para o nematóide do cisto, que só ocorre na raiz de soja. Pessoal, o que eu comentei anteriormente, a Lallemand hoje ela possui um portfólio completo, que vai desde o plantio até a colheita. Então, outra ferramenta que eu gostaria de comentar um pouco é o Cristal. O Cristal é um inseticida à base de Bacillus thuringiensis, posicionado para todo o complexo de lagartas que ataca tanto a cultura da soja quanto a cultura do milho. Ele tem o benefício dele é que ele controla todo o complexo de lagartas, não sendo tão específico quanto alguns outros fisiológicos que estão no mercado. Aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de comentar sobre um outro produto nosso que se chama Lauguard Java. Ele é um lançamento, a gente está trazendo para essa safra. E qual que é a característica desse fungo? É o fungo mais agressivo que temos no mercado hoje. O posicionamento dele virá para mosca branca e cigarrinha. Só que ele tem um amplo espectro de controle, controlando também ácaro e trips. É uma excelente ferramenta que a gente possui, está vindo para o mercado, vai estar disponível na Futura. E a evolução dos biológicos. Qual que é o objetivo dos novos biológicos que virão pela frente? Quanto maior o número de alvos, maior vai ser o controle e mais facilidade trará para o produtor. Gostaria de agradecer a atenção de todos. E dúvidas, a gente está disponível também com a equipe técnica da Futura que está alinhada para suprir qualquer demanda. A falta de um nutriente pode limitar o crescimento das plantas, tornando-as mais suscetíveis a pragas e doenças e, consequentemente, reduzindo a qualidade e a quantidade da produção. O Brasil é um dos 4 maiores consumidores de fertilizantes no mundo, demanda que acontece não apenas pelo tamanho do mercado agrícola, mas também pela consciência dos produtores quanto à necessidade de uma boa nutrição. Veja agora a importância de manter o solo adequadamente nutrido, garantindo uma produção agrícola saudável e sustentável. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Sacardo, sou gerente de contas da Mosaic Fertilizantes e hoje estamos aqui para apresentar no Dia de Campo Virtual da Futura Insumos Agrícolas as nossas linhas de produtos diferenciados. Hoje nós vamos apresentar para vocês 2 linhas mais recentes de lançamento da Mosaic Fertilizantes. Começando pelo Performa Plus. O que é esse produto? O que ele tem de diferente? Ele é uma combinação de nossas 2 linhas Performance, o Micro Essentials e o Aspire. O que ele vai ter de diferente quando comparado a um fertilizante normal? Ele vai ter altas concentrações de nutrientes, aliado a isso, uma qualidade física importante. Ou seja, nesse produto dificilmente vocês vão encontrar problemas com pó, problemas com empedramento ou problemas com melamento, facilitando muito o seu ganho operacional, o seu trabalho durante o dia de plantio. Quando a gente vai falar em nutrientes, nesse fertilizante nós teremos nitrogênio, fósforo, enxofre, em 2 fontes de enxofre para suprir com esse nutriente ao longo de todo o ciclo da cultura, e também teremos potássio e 2 fontes de boro, borato de cálcio e borato de sódio, que também será importante para suprir com esse nutriente, o boro no caso, ao longo de todo o ciclo, né? O fosfatado desse fertilizante ele é mais solúvel e mais eficiente que os fosfatados comuns, normais que a gente tem no mercado de fertilizantes. Pois bem, resultados de campo, o que a gente tem encontrado de diferenciais de produtividade com esta linha Performa Plus nas nossas lavouras? 4,5 sacos a mais de soja de produtividade, se comparado com os produtos convencionais que tem no mercado, tá bem? O segundo produto que a gente quer apresentar para vocês, esse sim é um lançamento do último ano, é o Performa Bio. Essa linha de produtos vem para trabalhar não somente a questão química do solo, mas também a questão física e principalmente biológica. Dentro desse produto, além dos nutrientes que a gente já fornece com o S9, que vocês já conhecem, nós também estamos colocando um aditivo para nutrir os micro-organismos do solo. E a partir daí, nós equilibrarmos, restaurarmos e mantermos a microbiologia do solo
de maneira equilibrada, facilitando desse jeito uma melhor absorção de água, uma melhor absorção de nutrientes, trabalhando a questão física do solo, tendo mais microporos dentro do solo, armazenando mais água, conseguindo segurar as suas lavouras com mais água em comparação com os fertilizantes tradicionais que a gente tem no mercado. Então, uma tecnologia nova que a gente está trazendo para o mercado e com certeza vai revolucionar esse mercado de fertilizantes. Além, quando a gente falar em nutrição dos micro-organismos, esse aditivo vai nos ajudar a equilibrar toda a questão microbiológica que a gente conversou até então. E além disso, nós não podemos deixar de lado a questão química, nutrir bem as nossas plantas. A gente vai trabalhar com a linha Micro Essentials dentro dessa linha Performa Bio, e aí a gente vai ter lá o nitrogênio, fósforo e enxofre, da mesma maneira, enxofre com 2 fontes para suprir ao longo de todo o ciclo da cultura com esse nutriente, tá bem? Então, um fertilizante inovador, que não existe nada parecido no mercado, que a Mosaic Fertilizantes está trazendo para vocês, para ajudar na questão microbiológica, na questão de saúde do solo. Pois bem, pessoal, o que nós tínhamos a apresentar para vocês era isso. Fiquem à vontade, dúvidas que vocês tiverem, contatem a equipe da Futura Insumos Agrícolas, que eles têm todas as informações que vocês precisarem à disposição. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia, trabalho na Yara Fertilizantes e tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje no Dia de Campo Virtual da Futura. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os fertilizantes de base, Iniciando pela cultura foco deste dia de campo, que é a soja, quando a gente pensa em manejo para a cultura da soja, pensando em nutrição, o primeiro ponto que a gente precisa entender é qual é a realidade da nossa lavoura, Que fertilidade a gente tem, e casar isso com a demanda da cultura. Hoje no mercado nós temos cultivares cada vez mais produtivos e também mais exigentes em nutrição. Então, quando a gente olha para a demanda da cultura da soja, a gente tem muito mais demanda do que apenas nitrogênio, fósforo e potássio. Então, olhando aqui para a demanda nutricional da cultura, nós temos aí pelo menos 10 nutrientes que são importantes para a cultura, e quando um deles é deficiente ou a gente tem alguma limitação, a gente também limita o potencial produtivo desse cultivar que a gente tem na lavoura. Então, olhando nitrogênio, fósforo, potássio, além deles, o cálcio, o magnésio, o enxofre e os micronutrientes também são importantes, Focando aqui, além do NPK, cálcio, importantíssimo para o desenvolvimento adequado da cultura. Ele, junto com o zinco, são importantes também para o enraizamento, para que a gente tenha um desenvolvimento adequado de raízes e também uma captação adequada de água e nutrientes no nosso solo. O enxofre, junto com o nitrogênio, importantíssimo para a formação das proteínas e, consequentemente, lá o rendimento de grãos, onde a proteína representa quase que 40% do nosso peso de grãos no momento da colheita. Então é fundamental que a gente entenda que não é qualquer fertilizante que é importante, que vai atender essa demanda da cultura, Então, além da gente ver quais são os nutrientes e a quantidade importante, a quantidade necessária de cada um, a gente também precisa ver como a gente vai distribuir isso no campo, ver qual é a forma que está o nutriente, qual é o índice salino que vai ter esse fertilizante, para que a gente tenha o desenvolvimento adequado da cultura. Então, o potássio é um dos que mais nos preocupa, em função do índice salino. Quando a gente tem o grânulo de cloreto inteiro na fórmula do adubo, a gente vai ter um índice salino mais elevado, Então, é ideal que esse potássio esteja o mais distribuído possível dentro desse fertilizante, para que a gente chegue lá no final e tenha a demanda de todas as plantas da nossa lavoura atendidas, Então, falando em tecnologia de fertilizantes, a gente vem para um segundo ponto. Quando a gente compara aqui um fertilizante convencional, então mistura de grânulos, aonde cada grânulo aqui, cada cor de grânulo é um ou mais nutrientes,
Então aqui a gente vai ter 4 ou 5 nutrientes nesse formato, cada grânulo representando um nutriente e uma distribuição que a gente não pode garantir que todas as plantas recebam todos os nutrientes de igual forma ou tenham um equilíbrio desses nutrientes na distribuição. Então, pensando nisso, a Yara tem a linha Premium chamada Yara Basa. Tá? É a linha que a gente tem disponível para soja, onde cada grânulo aqui tem pelo menos 8 nutrientes. A gente tem o nitrogênio, o fósforo, um pouquinho de potássio, alto cálcio e enxofre e mais os micronutrientes boro, manganese, zinco em todos os grânulos, garantindo assim que a gente tenha uma uniformidade na nutrição das plantas do início até o fim do plantio. E para a cultura de inverno e para o milho? O que nós temos de diferente para ofertar para você, produtor, né? Então, pensando nessa linha dos NPK no mesmo grânulo, a gente tem a linha Yara Mila, onde, além de ter todos os nutrientes no mesmo grânulo, a gente também tem nitrogênio diferenciado. Então, N-nítrico e amoniacal. Para quê? Para que a gente tenha um desenvolvimento de plantas mais rápido, que a planta ela emerja e tenha esse desenvolvimento inicial acelerado, garantindo assim maior arranque, maior perfilhamento no caso do trigo e também converta lá em maior produtividade, né? Então, além do nitrogênio diferenciado, fósforo também é diferenciado na linha Yara Mila. Temos fósforo em 2 ou 3 fórmulas. Para quê? Para que a gente garanta uma nutrição de fósforo equilibrada do início ao final da cultura. Os 30% de fosfato de cálcico que a gente tem na formulação garantem uma liberação gradual desse fósforo e uma nutrição equilibrada em todo o ciclo, garantindo assim, dando sustentação à busca de alta produtividade. Pensando em nitrogênio em cobertura, a gente tem a linha Yara Bela, é o nosso nitrato de amônio e cálcio, na formulação 27% de nitrogênio, 5% de cálcio e 3,7% de enxofre solúvel, né? Na formulação Yara Bela, a gente tem 0 perdas de volatilização por esse nitrogênio, porque as duas fontes já estão disponíveis na forma que a planta absorve e usa no seu metabolismo. Então a gente não tem perdas nesse nitrogênio e tem a facilidade de aplicar no melhor momento. Então em qualquer momento eu posso ir lá e aplicar e tenho a certeza que eu não vou ter perdas nesse nitrogênio. Automaticamente as plantas recebem maior nitrogênio e vão ter também uma performance melhor de desenvolvimento e, consequentemente, o incremento de produtividade. Para dar continuidade ao Dia de Campo Virtual da Futura, trazemos um assunto fundamental para a agricultura: a nutrição de plantas. Sabemos que garantir a saúde e a produtividade das plantas depende diretamente de uma nutrição adequada e equilibrada. O uso de fertilizantes foliares ajudam a corrigir deficiências de micro e macronutrientes, fortalecendo as colheitas, acelerando o crescimento e melhorando a qualidade dos produtos agrícolas. Dedicamos este momento do evento para discutir as melhores práticas e inovações que surgiram recentemente no mercado de nutrição. Olá, meu nome é Oberdan Gritti, sou RTV da Dimicron. Seja bem-vindo, amigo produtor, ao Dia de Campo Virtual da Futura Agrícola. Aqui estamos no nosso stand da Dimicron, onde a gente vai apresentar as tecnologias do PCP 360, um manejo diferente e eficiente do plantio até a sua colheita. Com isso, meu colega Adrian vai estar apresentando o Dimilon. Hoje no intuito de falar um pouco sobre solo, pessoal. Quando a gente olha a nossa agricultura, é muito importante a gente entender como que ela funciona. E quando a gente olha ela de forma mais específica, a gente tem 3 fatores que podem influenciar na nossa produção. Vamos olhar o clima, que a gente não tem interferência. Temos a planta, que a gente escolhe na genética para aquela área, conforme a fertilidade, conforme outras decisões que a gente vai olhar ali na hora da tomada da decisão. E por último temos o solo, né? E quando a gente pensa em solo, pessoal, o solo é o nosso grande alicerce para a gente conseguir alavancar nossa produção, para a gente conseguir chegar a um novo nível, a um novo patamar de produção. Nesse sentido, a gente trabalha com nossa tecnologia, que ele é um condicionador de solo,
ele basicamente vai estar atuando nos 3 pilares do solo, sendo eles a parte química, física e biológica. O intuito é o quê? Dá condição para a raiz, né, a boca da planta, ela crescer em profundidade, ela conseguir explorar melhor o solo, ela se conectar com essa microbiota do solo, né, essa parte biológica do solo que é muito importante, e dessa forma, eles trabalhando junto, de sinergismo, a planta vai ter esse benefício da parte biológica e ela vai ter mais acesso à água e nutrientes, que são a matéria-prima que ela utiliza para criação de carboidratos. Nesse sentido, estamos com o nosso Dimilon, condicionador de solo, na dose de 2,5 a 3 litros por hectare para todas as culturas, tá? Na sequência, passo de novo a palavra para o meu colega Alberdan, que vai falar com vocês sobre a suplementação de sementes. Dando continuidade ao PCP 360, vamos falar um pouquinho do TMSP Power, o nosso enraizante, um dos melhores da linha, onde você vai ter uma manutenção melhor dos cotiledos, um arranque melhor, uma estabilidade muito melhor de sua semente na sua lavoura. Venha conhecer na Futura Agrícola, é um produto que se utiliza na semente de 2 a 3 ml na cultura do soja por quilo de semente, na cultura do trigo 1 ml por quilo de semente e na cultura do milho 5 ml por quilo de semente. Quem não conhece, amigo produtor, venha até a Futura Agrícola e venha conhecer o TMSP Power. Dando continuidade, o meu colega Nirto vai... E vou dar algumas características do nosso estimulador, o dimitônico. O dimitônico a gente usa em 2 fases, uma que é V3 a V5, com a ideia de estimular essa planta quando da capina química e também para a questão de estrutura, arquitetura de planta, ou seja, tornar os galhos parecidos com a haste principal. Outra oportunidade de a gente poder estimular a planta R1, R2, início de flor a floração plena, com a ideia de maior pegamento de flor, vagens e peso de grão. Para maiores informações, consulte os consultores da Futura. Olá pessoal, bem-vindos ao stand da Ubifol no Dia de Campo Virtual da Futura Agrícola. Meu nome é Fabrício Carboneira, sou assistente técnico de vendas da Ubifol, empresa com mais de 35 anos de mercado. Ao longo desse tempo, pesquisou e desenvolveu mais de 40 produtos e soluções na parte de nutrição vegetal, condicionadores de solo, indução de resistência e, pensando em tecnologia de aplicação, desenvolveu um adjuvante, que eu vou comentar um pouco com vocês agora, que é o nosso Disperse Ultra, que ele é um adjuvante multifuncional, onde ele possui 3 pilares. O primeiro pilar dele é a redução da deriva, o segundo é a quebra da tensão superficial da gota para ocorrer um melhor espalhamento e assim abranger uma maior massa foliar da cultura. E o último ponto é a redução da espuma no tanque. Bom pessoal, vamos ter uma dinâmica prática agora do nosso adjuvante multifuncional Disperse Ultra, onde aqui do lado azul, na barra azul, a gente vai conseguir analisar uma cauda tratada com adjuvante. E do lado vermelho, uma cauda que não foi tratada com adjuvante. O nosso adjuvante ele possui três características principais, que a primeira é reduzir a deriva, a segunda, o espalhamento de gota para atingir uma maior área foliar da cultura e o terceiro, reduzir a espuma do tanque. Bom pessoal, na parte de nutrição vegetal, eu gostaria de abordar com vocês um produto que é de suma importância para o desenvolvimento da cultura da soja, que é o nosso produto Potamol. Que ele é um produto que vai ser utilizado entre V4 e V5, pois ele é a base de molibdênio. Molibdênio que é uma fonte exclusiva, uma tecnologia exclusiva da Ubifol, que vai estar agindo diretamente nos nódulos que nessa fase da cultura já estão em plena atividade e vai estar interferindo diretamente na fixação biológica de nitrogênio, assim maximizando a absorção de nitrogênio pela planta. O produto-chave que eu gostaria de estar abordando com vocês é o Quimon Plus, que é um produto com uma alta carga de carbono orgânico, composto de aminoácidos, que vai estar auxiliando a planta numa recuperação do estresse, seja ele biótico ou abiótico. Também vai estar auxiliando no maior engalhamento e no maior enraizamento. E assim, atingindo um maior perfil de solo, a gente consegue atingir mais nutriente e mais água, que vai estar auxiliando a planta no desenvolvimento vegetativo até o reprodutivo e o final do ciclo dela. Uma das áreas que mais conta com o apoio da tecnologia é o manejo contra pragas, doenças e plantas daninhas. Novas moléculas, técnicas e combinações têm tornado as lavouras cada vez mais saudáveis e, por consequência, elevando as produtividades safra após safra. Confira agora as novas opções em proteção de cultivos, as melhores alternativas para uma agricultura limpa e livre dos inimigos da produtividade.
Olá a todos, me chamo Ivan Tedesco, sou representante técnico de vendas da Syngenta e estamos aqui hoje no Dia de Campo Virtual da Futura para comentar um pouco mais sobre o full portfólio da Syngenta na cultura da soja. Nós da Syngenta somos a principal parceira da Futura e hoje queremos apresentar a vocês, agricultores, algumas de nossas soluções. Vou começar falando um pouquinho sobre o manejo de plantas daninhas, falando de uma técnica que a Syngenta vem desenvolvendo nas últimas safras, que é o manejo antecipado. O manejo antecipado consiste em manejarmos as plantas daninhas de mais difícil controle, por exemplo, buva, no manejo da entre-safra, ou seja, logo após a colheita da soja, antes da implantação da cultura de inverno, ou até mesmo lá antes da implantação da próxima cultura de soja. O nosso produto recomendado é o Calaris, uma mistura de 2 ingredientes ativos com alta eficiência no controle, do complexo de plantas daninhas, com foco em buva e que te dará o controle da planta pós-emergida e também o controle em pré-emergência. Então, Calaris, uma ferramenta que vem se destacando muito forte, no uso então desse manejo antecipado. Falando um pouquinho agora sobre o manejo de doenças, eu gostaria de posicionar o nosso portfólio de fungicidas. Também um portfólio muito amplo, robusto, que vai atender todas as necessidades de você, amigo produtor. Falando um pouquinho da aplicação zero, aquela aplicação que entra 25, 30 dias após a emergência da cultura da soja, a gente posiciona, ou a gente tem à disposição, 2 fungicidas, o Cypris ou o Scoreflex. Os dois consistem em misturas de triazóis altamente seletivos à cultura da soja e que vão conceder um excelente controle das doenças iniciais da cultura. Posteriormente, a gente entra com as 2 principais aplicações, que é aquela do pré-fechamento da entrelinha e a subsequente, 14 dias após. Nesse momento, posicionamos o que a gente tem de melhor, Alade e Mithril. 2 fungicidas que chegaram na safra passada como grande inovação da Syngenta no segmento de fungicidas. Alade é uma mistura tripla, trazendo conveniência, segurança no controle de doenças, praticidade e seletividade à cultura da soja. Mithril, um fungicida que é sinônimo de potência, ou seja, um fungicida potente no controle e no combate às principais doenças. Os 2 fungicidas já contemplam uma mistura inovadora. O que quero dizer com isso? Já possui o adjuvante embutido dentro da sua formulação. Para as últimas aplicações, as aplicações da finaleira, 3ª, 4ª aplicação, a gente então trabalha com misturas tradicionais. No nosso caso, uma mistura que vai aliar uma excelente relação custo-benefício, que é Cypris mais Bravonil. Então, novamente, trouxemos o Cypris para o manejo, 2 triazóis, associado ao Bravonil, que é o nosso multissítio. Cabe lembrar, em todas as aplicações, a partir do pré-fechamento da entrelinha, recomendamos a utilização do nosso multissítio, que é Bravonil. Um multissítio que é ali a conveniência, praticidade, associado ao manejo anti-resistência e de melhor controle de doenças. Então, pessoal, esse é o nosso portfólio de fungicidas para a cultura da soja. Procure um consultor técnico da Futura e utilize os produtos Syngenta na sua lavoura. Olá pessoal, estamos aqui no Dia de Campo Virtual da Futura Agrícola. Eu sou o Leonardo Burtec, sou agrônomo do desenvolvimento de mercado da Sumitomo Chemical para o Rio Grande do Sul. Hoje, para nós, é uma satisfação participar desse evento, um evento aí de alto nível, um evento que realmente agrega ao produtor da região. Nós temos alguns produtos a serem comentados, serem apresentados, mas acima disso, pessoal, comentar que a Sumitomo Chemical é uma empresa de inovação, uma empresa que traz realmente novas soluções para a agricultura regional e também para a agricultura brasileira. Dentre essas ferramentas, essas inovações, nós estamos aqui hoje com a apresentação do nosso novo fungicida, o Scaliamax, uma ferramenta que traz um novo ativo, então traz uma carboxamida nova chamada Imperfluxan, em mistura com o triazol, o tebuconazoles, entregando uma inovação ao mercado de manejo de doenças para a cultura da soja. Esse produto ele tem como intuito entregar um amplo manejo de controle, um amplo controle de doenças para a cultura da soja e com o principal objetivo assegurar o potencial produtivo elevado da cultura. Além do Scaliamax, que é o nosso grande lançamento da safra, temos outras ferramentas já bastante tradicionais
como é o caso do Zetamax, um herbicida pré-emergente com 2 ativos de amplo espectro de ação de longo período residual, além de outras ferramentas como o nosso manejo voltado à fisiologia de plantas, chamado Programa Soja Mais, que traz 2 produtos, Maxel e Progib, um produto que é o Maxel voltado à arquitetura de plantas e o Progib voltado diretamente aí à questão reprodutiva, de pegamento de flores e também de vagens. Eu agradeço, é uma grande satisfação para nós participarmos desse evento da Futura, agradeço a parceria com a Futura Agrícola e vida longa ao Dia de Campo aí da Futura. Olá, eu sou a Thaís, representante Intacta, e estamos aqui no Dia de Campo Virtual da Futura para falar sobre Intacta 2 Xtend, a terceira geração de biotecnologia de soja da Bayer. Intacta 2 Xtend traz proteção ampliada contra lagartas, tendo 3 proteínas no espectro de ação, controlando as 6 principais lagartas que causam danos na cultura da soja. A lagarta da soja, a falsa medideira, a broca das axilas, a lagarta das maçãs e agora com a novidade para proteção também para Helicover parmígera e Spodoptera cosmioides. E quanto ao manejo de plantas daninhas, possibilitando utilizar a molécula do glifosato, temos também a opção de utilizar um novo herbicida, o dicamba, que é um herbicida hormonal, com foco em controle de plantas daninhas de folhas largas, como buva, caruru, corda de viola e picão preto. Com o Intacta 2 Xtend, reunimos as melhores técnicas de manejo e as melhores ferramentas para que você, agricultor, tenha um novo patamar de produtividade. Pesquisas e avanços é o que não falta quando o assunto é o desenvolvimento de variedades de sementes que sejam mais resistentes a doenças, pragas e estresses ambientais, como a seca. Quando falamos em cultivares, falamos de soluções inovadoras para os desafios da agricultura moderna. Agora, no Dia de Campo Virtual da Futura Agrícola, você acompanha os lançamentos e as características dos melhores materiais genéticos disponíveis no mercado. É um material que se destaca principalmente pelo seu sistema radicular sadio e muito agressivo, permitindo a entrada do material em ambientes mais desafiadores, tanto fisicamente quanto quimicamente, tendo entrada inclusive em ambientes de várzea, o que prova a sua qualidade radicular. Além disso, é um material elástico, porque promove uma estabilidade produtiva nestes ambientes mais desafiadores, mas em condições mais favoráveis, promove também um alto potencial produtivo, com um ótimo engalhamento e um peso de 1000 grãos bastante elevado. Sua janela de plantio varia entre os dias 15 de outubro até dia 5 de dezembro, com uma população de plantas entre 200 a 250 mil plantas finais por hectare, permitindo a entrada do material em áreas de média fertilidade. Principalmente, um porte de planta bastante interessante, possibilitando uma altura de inserção de primeira vagem maior em relação ao solo, o que permite menores perdas no momento da colheita. Brasmax Trovão e 2X se destaca pelo seu alto potencial produtivo e é referência dentro do mercado das cultivares precoces, tendo um alto pegamento de vagens, principalmente de terceiro e quarto grão, possibilita um alto potencial produtivo num menor espaço de tempo, viabilizando assim outros manejos dentro da propriedade, como por exemplo o plantio antecipado de pastagens ou cobertura de solo. Sua janela de semeadura vai do dia 15 de outubro até o dia 30 de novembro, com uma população entre 280 a 300 mil plantas finais por hectare, sempre visando áreas de alta fertilidade. É uma cultivar de ciclo 5.7, embarcada na nova biotecnologia do Conquest Enlist, que permite 2 proteínas contra lagartas, 2 proteínas BT contra lagartas e também a possibilidade de utilizar mais 2 herbicidas em pós-emergência na cultura, o 2,4-D Coalex-D e o glufosinato de amônio, tendo um encaixe ideal para talhões mais problemáticos em plantas daninhas ou em uma situação, por exemplo, de um pós-trigo. É um material que tem como principais vantagens um ótimo estabelecimento inicial de lavoura e uma arquitetura de planta moderna e diferenciada no mercado, com engalhamentos, alto potencial de engalhamento e um engalhamento que é bastante próximo da haste principal, deixando a entrelinha bem marcada, facilitando a entrada de luz solar e produtos no bacheiro. Além disso, Brasmax Venus CE é um material que se destaca pelo seu alto potencial produtivo, onde dentro dos nossos ensaios alcançou patamares iguais e até mesmo superiores que Brasmax Euse Pro em algumas situações. Sua janela de plantio vai a partir do dia 20 de outubro até o dia 30 de novembro,
com uma população entre 220 mil a 260 mil plantas finais por hectare, em áreas de alta fertilidade para extrairmos o máximo potencial de rendimento do produto. É um material de ciclo 5.5 com a biotecnologia intacta e que foi 4 vezes consecutivas o campeão do CESP, Campeonato Nacional de Produtividade. Sua arquitetura de planta é moderna e possui folhas lanceoladas, o que permite maior chegada de luz e produtos no bacheiro. Brasmax Zeus Pro se destaca realmente pelo seu alto potencial produtivo, com um número grande de entrenós produtivos e também um bom pegamento de vagens, com destaque para vagens de 4 grãos. É um material que pode ser posicionado numa janela entre 15 de outubro até final de novembro, dia 30 de novembro, com uma população entre 280 a 300 mil plantas finais por hectare e em ambientes de alta fertilidade. Cromo TF Pro é um material que se destaca pela sua excelente fitossanidade de parte aérea. É um material 5.6 com a biotecnologia intacta e é o primeiro material tolerante à ferrugem asiática da soja dentro do portfólio da Brasmax. Essa tolerância à ferrugem garante uma maior facilidade no controle dessa doença, possibilitando menores lesões a nível de folha e também menor esporulação do patógeno. Além disso, facilita a entrada de aplicações de fungicidas em situações de chuvas sucessivas. É um material que também entra muito bem em ambientes de média fertilidade, garantindo estabilidade e alto potencial produtivo, tendo uma arquitetura de planta bastante robusta e um peso de 1000 grãos bastante elevado. Sua janela de plantio varia dos dias 15 de outubro até dia 5 de dezembro, com população entre 200 a 250 mil plantas finais por hectare, entrando em áreas de média fertilidade também. Eu chamo Rafael Ceruti, faço parte do time de licenciamento da Cordius e hoje estamos aqui no dia de campo virtual da Futura Agrícola. Vou apresentar para vocês 2 dos nossos materiais. A C2531 Enlist, uma cultivar super precoce de hábito de crescimento indeterminado, resistente ao acamamento e que confere a tolerância a 3 herbicidas na pós-emergência da cultura, que é a biotecnologia Enlist, que é tolerante à aplicação do Enlist Colex D, um novo 2,4-D, salcolina, glifosato e glufosinato de amônio. Falando um pouco das principais características da cultivar, é uma cultivar que tem uma excelente sanidade de planta, não só foliar, mas também do sistema radicular, e que tem um sistema radicular bastante vigoroso e sadio. Uma cultivar, como vocês podem ver, que apresenta um porte bastante controlado, o porte dela médio fica na faixa de 75 a 80 centímetros, e uma cultivar que tem uma boa inserção de vagem, principalmente na haste principal. Nossa recomendação para essa cultivar vai desde uma abertura de plantio, desde o dia 10 de outubro, até final de novembro, uma população média entre 300 e 320 mil plantas finais por hectare. Uma cultivar que vem se encaixando muito bem, principalmente no manejo pós-trigo. Então possibilita você, produtor rural, acolher o trigo, semear a soja no mesmo dia e, se for preciso, manejar a planta daninha na pós-emergência da cultura da soja. Com isso você consegue aproveitar a melhor época da janela de plantio e ter uma cultivar que não vai alongar muito o ciclo, possibilitando também uma segunda safra se for necessário. Com isso, a gente traz uma cultivar RR de grupo de maturação 5.7, que é a C2570 RR, uma cultivar extremamente rústica e adaptada para diversas regiões do nosso estado. Uma cultivar de hábito de crescimento indeterminado, com PMS médio na faixa de 175 gramas, com uma excelente sanidade e agressividade do sistema radicular. Essa cultivar é para quem busca uma cultivar RR de alto teto produtivo e com uma excelente rusticidade. Você que tem uma área de integração lavoura-pecuária, área de abertura e que quer uma cultivar que tolere essas adversidades, a C2570 RR é uma excelente opção para a sua lavoura. Uma cultivar que a gente posiciona desde uma abertura de plantio até metade de dezembro, com uma população que varia entre 180 a 240 mil plantas finais por hectare. Olá, meu nome é Bruna Barreto, eu faço parte da equipe comercial da Dom Mário aqui no Rio Grande do Sul e hoje estamos aqui no dia de campo virtual da Futura Agrícola e vamos apresentar 4 materiais do portfólio Dom Mário para vocês. O primeiro material que eu gostaria de mostrar para vocês é um dos nossos lançamentos para a safra 22 e 23, o Dom Mário 54X57,
que conta com grupo de maturação 5.4 e vem na nova plataforma biotecnológica Intacta 2 Extend, um material precoce e de alto potencial produtivo. Como características de planta, gostaria de ressaltar para você seu sistema radicular extremamente sadio e agressivo, o que nos suporta um bom estabelecimento inicial de lavoura, sendo essa uma das suas principais características, uma arquitetura moderna de planta, com folhas bem lanceoladas, com um ótimo número de entrenós, não só na haste principal, mas também nas suas ramificações secundárias, com entrenós curtos e um bom número de legumes por entrenó produtivo. Isso com um PMS superior a 189 gramas. Um material com ótima estrutura de planta e também é STS, tolerante a sulfonilureias. DM54X57, então é um material de alto potencial produtivo para a gente trabalhar em áreas de alto potencial e tem posicionamento inicialmente para as regiões 113 e 104 do estado do Rio Grande do Sul. DM56 e 59 e Pro, material que conta com grupo de maturação 5.7 e se destaca pela sua versatilidade. O material tem sistema radicular extremamente sadio e agressivo, o que nos possibilita uma flexibilidade no seu posicionamento, podendo ser posicionado em áreas de médio potencial produtivo. Como características de parte aérea, é um material que tem um bom potencial de engalhamento, com um bom pegamento de vagens não só na haste principal, mas também nas suas ramificações secundárias e um bom número de entrenós por nó produtivo. Outra característica desse material é que ele está inserido no sistema Defense, agregando intolerância à ferrugem asiática da soja e podridão por fitófita para a raça 1. Dom Mário 56 e 59 Pro é um excelente material muito completo para a sua lavoura. Vai nos entregar em estabilidade, sanidade e versatilidade no seu posicionamento. Para as microrregiões 113 e 104, podemos trabalhar desde uma abertura, melhor época e fechamento de plantio, tendo um bom comportamento em pós-trigo e áreas de rotação com gado no inverno. Para as microrregiões 101 e 102, posicionamos naquelas áreas de melhor potencial, priorizando melhor época de plantio. Aqui temos mais um grande lançamento da Dom Mário para a safra 22/23, o Dom Mário 60X64. Material que conta com grupo de maturação 6.0 e também vem com a nova plataforma biotecnológica Intacta 2 Extend. É um material que vem para nos entregar alto potencial produtivo associado a estabilidade e segurança para a sua lavoura. Como características de planta, gostaria de ressaltar seu sistema radicular extremamente sadio e agressivo, o que nos proporciona um excelente estabelecimento inicial da lavoura, nos proporcionando um bom estande de plantas e uma lavoura uniforme. Outra característica muito marcante do material é seu alto potencial de ramificação, tendo um elevado número de entrenós não só na haste principal, mas também nas ramificações secundárias, e um bom pegamento de legumes por entrenó produtivo. Tudo isso atrelado a um PMS superior a 175 gramas. Outro diferencial desse material é que ele vem com moderada resistência para nematóide de galho. Dom Mário 60X64 é um material de alto potencial produtivo associado à estabilidade para sua lavoura, tendo excelentes adaptações para as regiões quentes do estado do Rio Grande do Sul, tendo posicionamento para as regiões 101 e 102, podendo trabalhar abertura, melhor época e fechamento de plantio, já para as regiões 103 e 104, priorizando fechamento de plantio com o material. Dom Mário 66 e 68 Pro é uma cultivar muito consolidada pela Dom Mário em toda a região quente do sul do Brasil. Tudo isso devido às suas características, seu alto potencial produtivo associado à estabilidade para as regiões quentes. É uma cultivar que, além de nos entregar alto potencial produtivo, nos traz muita segurança devido às suas características, como sistema radicular sadio e agressivo. É um material que podemos posicionar em áreas de baixa, média e alta fertilidade, tem ótima adaptação para as áreas de várzea do sul do estado. Pode ser posicionado também em aberturas de campo, independente da região quente do país. Dom Mário 66 e 68 Pro, uma cultivar de alto potencial produtivo e também segurança para a sua lavoura. Eu sou o Vitor Lim, coordenador técnico da FT Sementes para o estado do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje no dia de campo virtual da Futura Agrícola para falar para vocês de duas cultivares da FT Sementes, FT 4262 e Pro e FTR Tiger e 2X. A FT 4262 e Pro é uma cultivar de grupo maturação 6.2
indicada para áreas de média e alta fertilidade. É uma cultivar que se destaca principalmente pela resistência à fitóftora e grande reação a nematóides. É uma cultivar que tem baixo fator de reprodução para nematóide pratirrhelencos e rotilencos, além de moderadamente resistente a algumas raças de nematóide cisto e moderadamente resistente à meloidor javanica, que é um dos nematóides de galha. É uma cultivar que tem recomendação para solos de média fertilidade, solos arenosos e regiões de baixa altitude. Uma cultivar para ser plantada aqui no estado do Rio Grande do Sul, em abertura e fechamento de plantio na metade sul do Rio Grande do Sul e região de Missões, e no Planalto do estado, ser plantada em áreas de média fertilidade e em fechamento de plantio em áreas pós-trigo. Uma cultivar de excelente potencial produtivo, ótimo arranque inicial, com uma ampla região de adaptação e grande estabilidade produtiva. A FTR Tiger I2X é uma cultivar de grupo maturação 6.4 dentro da nova plataforma Intacta 2 Extend, com tolerância a glifosato e a dicamba e também 3 proteínas de proteção contra lagartas. É uma cultivar de altíssimo potencial produtivo, grupo maturação 6.4, resistente à fitóftora, adaptada a toda a metade sul e região de Missões do estado do Rio Grande do Sul e com recomendação de plantio de fechamento no Planalto Gaúcho. É uma cultivar de altíssimo potencial produtivo, resistente para fitóftora, com moderada resistência a nematóides de cisto raça 13 e raça 5. É uma cultivar com alto índice de engalhamento, onde pode-se trabalhar uma população em torno de 10 a 12 plantas, dependendo da região, tanto de abertura quanto fechamento de plantio. FTR Tiger I2X, um novo lançamento da FT Sementes. Eu sou o Thiago Rocha, representante da Golden Harvest, a nova marca de semente de soja parceira da Futura Agrícola. E agora nós vamos falar de duas importantes cultivares que estão presentes no nosso Dia de Campo Virtual da Futura Agrícola. Vamos começar falando de GH 5933 Pro, uma cultivar que chama a atenção desde o início do seu desenvolvimento, onde um rápido e agressivo desenvolvimento do sistema radicular auxilia com que a planta se desenvolva rapidamente acima do solo, contribuindo também com o rápido fechamento da entrelinha. A GH 5933 Pro possui uma ampla região de adaptação, sendo recomendada em todo o sul do Brasil, sul do Mato Grosso e sul de São Paulo. Além disso, a GH 5933 Pro pode ser semeada em abertura de plantio, na janela preferencial e em fechamentos de plantio, sendo uma importante alternativa para compor o portfólio de cultivares da sua propriedade. A GH 5933 Pro chama a atenção pelo seu alto potencial produtivo, caracterizado por entrenós curtos e um alto pegamento de vagens na planta. Mas além do alto potencial produtivo, a GH 5933 apresenta muitas características de resistência a estresse hídrico. De forma geral, a GH 5933 ela é caracterizada por muita segurança, estabilidade e alta produtividade, em populações que variam para a região 102 de 260 a 280 mil plantas por hectare. GH 2258 Pro, uma cultivar para altíssimas produtividades na sua lavoura. A GH 2258 é caracterizada por ser uma planta firme, ereta, onde a produção acontece em todos os seus curtos entrenós. Nesses entrenós ocorre um altíssimo pegamento de vagens. Isso é muito devido à arquitetura moderna que essa cultivar possui, fazendo com que luz e defensivos penetrem em todo o seu dossel, devido à arquitetura moderna desta planta. A GH 2258, considerando a REC 102, deve ser semeada entre 280 a 300 mil plantas por hectare, na principal janela de semeadura, considerando a abertura até o dia 10 a 15 de novembro. GH 2258 Pro, uma cultivar para altas produtividades na sua lavoura. Sou Osmair Mendonça, diretor executivo da Companhia Integrado Melhoramento Genético, a INT, é uma empresa de genética de soja que desenvolve cultivares de soja para todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui no Dia de Campo Virtual e para nós é um grande prazer, uma satisfação estar nessa parceria. E vamos falar um pouquinho dessa cultivar que estamos aqui apresentando hoje, que faz parte da nossa parceria, INT 7100 e Pro, uma cultivar com tecnologia então de resistência a lagartas e ao glifosato, que tem boa adaptação para toda essa região aqui do Rio Grande do Sul, e ela é bem adaptada em todo o sul do Brasil, incluindo aí Mato Grosso do Sul também e São Paulo, até o sul do Goiás. Então, uma cultivar com ampla adaptação,
se planta então desde o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul deve ser plantado com a população mais baixa um pouco, com 10 a 11 plantas por metro. Nós devemos plantar essa cultivar numa época um pouco mais tardia. Vai muito bem na época safrinha, que é um grande mercado no Rio Grande do Sul, mas plantando em novembro vai ter um ótimo resultado. Também numa região mais quente, às vezes com veranicos, ela tem uma característica específica de suportar mais veranicos, mais seca, e inclusive por ter uma raiz com muita sanidade, suporta também ambiente e solos mais encharcados. Então é uma cultivar com alta resistência de raiz, com boa qualidade de raiz, com alto potencial produtivo e que nós estamos recomendando para essa região e agora vai estar disponível também na Futura. Temos a equipe comercial em todo o Brasil, temos um colega por nome Marlon aqui que faz esta região junto com a empresa e nós viemos com a primeira cultivar, mas dessa virão muitas outras, inclusive I2X, que vai revolucionar esse mercado. Nós vamos trabalhar bastante nisso. Aguardamos pela boa parceria de vocês e aproveite esse dia de campo virtual. Meu nome é Everton Voiano, sou representante de licenciamento da Monsoy para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estamos aqui no dia de campo virtual da Futura Agrícola e vou apresentar para vocês um lançamento da Monsoy com a tecnologia Intacta 2 Extend. Essa variedade é 5710, M5710 da Monsoy, uma variedade posicionada para a região 103, 104 e todas as regiões, micro-regiões do Rio Grande do Sul. É um lançamento com a tecnologia Intacta 2 Extend, grupo de maturação 5.8 e posicionado para aquelas áreas mais férteis, principalmente aqueles plantios de abertura 20 de outubro até 30 de novembro. Basicamente trabalhando com espaçamento de 50 centímetros entre 10 a 12 plantas por metro linear, uma variedade que tem resistência fitóftora, entre nós curtos, inserção baixa de vagem, material com sistema radicular muito agressivo e muito sadio. Então essa é a grande oportunidade, a grande variedade de lançamento com a tecnologia Intacta 2 Extend da Monsoy para o dia de campo virtual da Futura Agrícola. Olá pessoal, meu nome é Felipe Prates, eu sou assistente técnico da Soitec aqui no norte do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje para apresentar a vocês nosso material Soitec 580 I2X. Esse material é um material que possui um excelente potencial de engalhamento, possui um alto pegamento de vagem a cada entrenó produtivo, um entrenó curto, então isso justifica o alto teto produtivo dessa cultivar. Ela possui também um sistema radicular muito sadio e possui uma excelente adaptabilidade também no sul do Paraná. Esse material ele possui uma resistência à podridão radicular de fitóftora, então vocês podem estar posicionando esse material em áreas com problema. O único cuidado que eu recomendo a vocês é trabalhar dentro da população indicada, que é de 220 a 240 mil plantas, conforme a sua região. A Futura Agrícola terá esse material em seu portfólio. Convido vocês, então, a estar experimentando essa cultivar no campo. Olá, meu nome é Renan dos Santos, eu sou gerente de contas da TMG aqui no Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui no dia de campo virtual da Futura Agrícola. Aqui apresentaremos a vocês duas cultivares que são lançamentos da TMG. A primeira delas é a TMG 7362 e Pro, uma cultivar que tem a tecnologia inox, que confere resistência à ferrugem asiática da soja, e que eu destaco como grandes pontos fortes dessa cultivar o seu alto potencial produtivo, a sua resistência a acamamento e, além disso, uma excelente sanidade foliar, além da própria tecnologia inox. Essa cultivar ela pode ser plantada desde o plantio de outubro, novembro, dezembro aqui para o Rio Grande do Sul. Eu destaco sua grande aptidão para o plantio de novembro no pós-trigo. Como eu disse, uma cultivar que tem resistência a acamamento, um porte mais baixo e uma excelente opção para o agricultor plantar na safra. Nosso posicionamento para esta cultivar é que o produtor trabalhe em ambientes abaixo de 500 metros de altitude, com uma população em torno de 12 plantas por metro, isso para espaçamentos de 45 centímetros. Em áreas mais altas, acima de 500 metros de altitude, em torno de 10 plantas por metro. TMG 7362 e Pro é o lançamento da TMG para a safra 23-24. Agora eu apresento a vocês a TMG 2757 Pro, uma cultivar com a tecnologia intacta e do grupo de maturação 5.7,
sendo uma cultivar precoce e uma excelente opção para a abertura de plantio. O que eu destaco dessa cultivar, além do seu alto potencial produtivo, alto peso de grãos, em torno de 190 gramas, é a sua aptidão para a abertura de plantio. Aqui para o Rio Grande do Sul, nós recomendamos o plantio já desde os primeiros plantios dentro do mês de outubro e início de novembro. Fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é uma cultivar que ela vai sendo cultivada desde os meses de setembro e início de outubro. Esta cultivar se destaca, além do seu alto peso de grãos, a sua resistência a acamamento e seu grande número de nós reprodutivos. Por isso, ela tem uma grande aptidão para a abertura de plantio. Nós recomendamos que o produtor trabalhe com esta cultivar em áreas férteis, em áreas abaixo de 500 metros de altitude, com a população de 14 e 15 plantas por metro para um espaçamento de 45 centímetros, e em áreas acima de 500 metros de altitude, com a população em torno de 12 a 13 plantas por metro, também pensando aí no espaçamento de 45 centímetros. Essa é a TMG 2757 Pro, uma excelente opção para abertura de plantio, aliando precocidade e alto potencial produtivo. Finalizando o Dia de Campo Virtual da Futura Agrícola, convido o nosso diretor de negócios, Aloysio Cominetti, para fazer o seu pronunciamento. Se você chegou até aqui, fica o meu agradecimento pela sua participação. Vamos colher altas produtividades. Boa safra a todos! Chegamos ao final do nosso Dia de Campo Virtual. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os clientes, fornecedores, a todos que de uma forma ou de outra participaram deste momento onde que conseguimos levar de uma forma digital um pouco do conhecimento das tecnologias que poderão ser empregadas nas suas propriedades nesta próxima safra. Esperamos ter contribuído e colaborado para um aumento de produtividade e que vocês consigam, através desse dia de campo, transformar a lavoura de vocês e transformar os insumos que nós levamos a vocês em resultado. Um grande abraço a todos.